Durante muitos anos, Mike Tyson foi tratado como uma força da natureza. Gigantes caíam, campeões eram derrotados, muitos boxeadores já entravam derrotados no ringue antes mesmo do primeiro soco. Porém, existiu um boxeador que não apenas aguentou sobreviver no ringue com Tyson, como ganhou dele 2 vezes. E essa é a história de Evander Holyfield, cara que entrou 2 vezes no ringue contra o monstro do Tyson, o cara mais temido do mundo do boxe, e saiu como uma lenda. No final dos anos 80, Mike Tyson parecia invencível. Com apenas 20 anos, se tornou campeão mundial dos pesos pesados. Foi o mais jovem da história do mundo do boxe a conseguir isso. O seu estilo ele era brutal, a movimentação era explosiva e os golpes eram curtos. Ele ainda tinha a extrema capacidade de intimidar os adversários antes mesmo do round começar. Ele acumulava nocautes, possuía uma alma devastadora que poucos atletas tinham. Muitos especialistas da época falavam que ninguém poderia vencer Tyson, mas enquanto Tyson dominava o mundo, um outro guerreiro começava a fazer sua história no mundo do boxe. Antes de subir para os pesos pesados, Holyfield ele reinou absoluto entre os cruzadores. Ele era disciplinado, tinha resistência e ele era conhecido por aguentar golpes que derrubariam qualquer outro boxeador. Ao subir de categoria, muitos acreditavam que o Holyfield ele era pequeno demais para enfrentar os grandes da divisão, mas ele transformou a coragem em arma. Ele chegou a se tornar campeão mundial dos pesos pesados. E ainda assim, em 96, quando a luta foi anunciada contra Tyson, muitos ainda não apostavam nele e não acreditavam nele. Tyson havia voltado após cumprir pena e vencerá 4 adversários por nocautes em sequência, recuperando assim o cinturão da WBA e voltando ao topo do mundo do boxe. As casas de apostas da época apostavam Tyson como amplo vencedor. Para muitos, Holyfield não teria a menor chance. 9 de novembro de 1996. O mundo inteiro do boxe parou para assistir essa luta entre Tyson e Holyfield. No começo da luta, Tyson começou extremamente agressivo, porém Holyfield ele não recuava. Ele absorvia os golpes, ele devolvia, ele jogava na curta distância, ele usava inteligência tática e tinha um preparo físico impressionante, round após round. E o monstro de Tyson começava a se cansar, até que no 11º assalto, o juiz decidiu interromper a luta. Evander Holyfield nocauteou Mike Tyson e chocou o mundo inteiro do boxe naquela noite. Essa foi uma das maiores zebras do mundo do boxe, porém Mike Tyson não aceitou isso facilmente. A equipe de Tyson, inclusive, chegou a alegar diversas vezes que Holyfield usava choques de cabeça, e isso tudo só aumentava a rivalidade entre eles. Exato 7 meses depois veio a revanche. O evento foi chamado The Sound and the Fury. A expectativa sobre esse evento ele era completamente gigantesca. Mais de 1 milhão de pessoas assinaram o pay-per-view, tudo para assistir essa grande luta. O clima ele era explosivo. Nos primeiros rounds, Holyfield novamente demonstrava ter o controle da luta, e a cada minuto Tyson mostrava mais irritação. E após novos choques de cabeça reclamados por Tyson diretamente ao juiz, no 3º round aconteceu o inacreditável. Tyson mordeu a orelha direita de Evander Holyfield. Um pedaço da cartilagem da orelha direita de Holyfield foi arrancado. E naquele momento o juiz decidiu interromper a luta. Depois de uma breve paralisação, a luta voltou após alguns momentos. Porém, Mike Tyson voltou a castigar Evander Holyfield, dessa vez na outra orelha. Aquela noite entrou para sempre na história do mundo do boxe, sendo chamada de The Bite Fight, uma das cenas mais chocantes em cima de um ringue. As consequências para Tyson foram enormes. Ele perdeu a licença de boxeador temporariamente, foi cobrado em uma multa pesadíssima e a sua imagem pública foi totalmente desgastada. Inclusive, muitos lembram de Tyson muito mais pela mordida dessa luta contra Holyfield do que pelos seus nocautes. Já Evander Holyfield, ele saiu muito maior dessa luta, não apenas por ter vencido, mas por ter tido controle emocional diante de uma situação que poderia ter sido muito pior. Alguns anos depois, Mike Tyson fez um comentário sobre esse evento. Ele admitiu estar controlado pela raiva, pelos choques de cabeça que havia recebido. E sabe qual é o mais curioso disso tudo? Com o passar dos anos, essa rivalidade entre Tyson e Holyfield morreu e acabou virando uma amizade. Os dois eles já participaram de eventos, comerciais e algumas entrevistas juntos, mostrando que uma das maiores rivalidades do mundo do boxe pode terminar em respeito mútuo. A luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield vai muito além da famosa mordida. Ela mostra também o encontro de 2 boxeadores completamente diferentes. De um lado nós temos a explosão, o medo e a força bruta. E já do outro lado a gente tem a disciplina, o controle mental e a resistência. Mike Tyson também foi lembrado por aterrorizar uma geração inteira do mundo do boxe. Mas Evander Holyfield foi lembrado também por enfrentar esse monstro e mostrar que ele também poderia ter sido derrotado. Porque no final das contas, a coragem não é a ausência de medo, mas é continuar em frente, mesmo quando todo mundo acredita que você vai cair. E foi exatamente isso que fez com que Evander Holyfield dominasse o monstro do Tyson e vencesse essa luta.
Agora, na sua opinião, quem foi o maior da história do mundo do boxe? Mike Tyson ou Evander Holyfield? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!